A paz seja com cada um de vocês, amém? Amém. Meus queridos, boa noite. Todos estão felizes com Jesus aí? Amém. Diga para o irmão que está do seu lado aí: eu estou feliz com a sua presença aqui nesta noite. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Glória! A paz seja com você que está nos acompanhando aí ao vivo no nosso canal da PIB da Ilha das Flores. Seja muito bem-vindo. Você está na nossa segunda semana da campanha de missões estaduais, cujo tema é, vamos lá, meu missionário? Seja Jesus para os capixabas. Vamos dizer juntos? Seja Jesus para os capixabas. Vamos falar não para outras nações que há aqui, né? Os baianos. Seja Jesus para os baianos. Os mineiros. Seja Jesus para os mineiros. Tem outra nacionalidade aqui que eu não sei? Seja Jesus para os cariocas. Aê, vamos lá. Seja Jesus para os cariocas. Muito bem. Vamos lá. Seja Jesus para os paraibanos. Tem outras nações aí? Fala. Paraense. Seja Jesus para os paraenses. Isso aí, meu missionário. Vamos para a divisa. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Todos nós lembramos, né? Aquele dia em que o mestre, em que o professor, entre que o Deus encarnado entre nós, ele pegou uma bacia com água, ele pegou uma toalha, ele se dobrou perante os seus discípulos, os seus alunos, e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Eles não entenderam nada, mas Jesus estava servindo eles. Pedro, aquele que era impetuoso, né, pastor? Virou para Jesus e falou: de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus virou para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro entendeu: Senhor, então lave a cabeça, lave as mãos, lave a perna, lave todo o corpo. Se é para fazer parte do Senhor, faz o que o Senhor quiser. Dá logo um banho, mestre. Gente boa, nós temos o nosso alvo. E o missionário e eu estabelecemos o alvo, mas nós lacramos ele. Nosso alvo é secreto, está selado aqui, grampeado, tá vendo? Alvo secreto, alvo secreto. Ninguém sabe, apenas eu, missionário, e a Trindade, né, missionário? Como que a gente vai fazer? No último dia da campanha, durante o mês, os irmãos vão colocando no seu coração: Deus, coloca no meu coração o desejo de ofertar para missões, e coloca no meu coração também o valor para eu ofertar. Você vai ofertar o seu valor, cada um o seu. Lá no final da campanha, nós vamos ver se nós atingimos o alvo. Vamos abrir e vamos mostrar qual era o alvo, e vamos mostrar a arrecadação que foi feita para então enviarmos para os nossos missionários, tá bom? O alvo está aqui. Eu espero que Milena, com a curiosidade dela, não deslacre. Cadê Zé? Não está aí não, né? Não deslacre o lacre, é meu. Estou escondendo ele aqui. Hoje nós temos 4 projetos para falar para vocês. Eu vou começar com o primeiro. Vocês sabiam que a sua denominação tem um projeto chamado Rota para Cristo? O que esse projeto faz? Esse projeto silenciosamente faz um trabalho fantástico, em que eu e você não vê. São 19 horas e 7 minutos. O Rota para Cristo está nesse exato momento em algum posto da nossa BR aqui, fazendo o quê? Impedindo que mulheres ou crianças, vá lá na porta do caminhoneiro se prostituir. Ao invés disso, ele
O Rota para Cristo pega o caminhoneiro, leva ele no canto assim, ó, estabelecido, ali profere a palavra de Deus, prega a mensagem do Evangelho de Jesus, de sorte que o cara fica constrangido de fazer qualquer outra coisa errada ali, enquanto ele está naquele posto. Rota para Cristo. Ore por esse projeto. Está aí um outro projeto que você e eu não vamos lá participar. Mas eu e vocês podemos abençoar e ajudar quem pode ir. Volto a dizer, em algum lugar, nesse exato momento, 19:08, tem um grupo de irmãos, numa BR, num posto, num ponto específico, impedindo que uma criança, uma adolescente, vá lá bater na porta do caminhão de alguém para se prostituir, por seja lá o que for a motivação. Mas tem um outro projeto. Qual é, meu missionário? Nós também temos um projeto, uma bolsa de estudos, que prepara o missionário para ser enviado para o campo. Quem sabia disso? Talvez aqui nesta noite, Deus chamou alguém, você sentiu o chamado de Deus, mas para que você possa fazer a obra, é necessário o quê? Conhecimento da palavra. Mas como eu vou conhecer? A igreja, ela te ajuda, te dando uma bolsa de estudos no CETEPS, para que você possa se preparar. Eu fui chamado lá em 2006, um ano e pouco após a minha conversão, 2 anos aproximadamente da minha conversão, Deus me chamou. Sabe onde eu estava, irmãos, quando Deus me chamou? Quem quer saber? Eu quero. Quer saber? Quer saber, pastor? Quero. Eu estava tomando banho para ir para o culto. Olha só. Debaixo do chuveiro, o Espírito Santo veio e colocou uma vontade tremenda de ser missionário. Deus me chamou, me preparando para ir para o culto. Eu cheguei no culto, falei para os meus pastores, eu quero ser missionário. E naquele dia quem estava lá? O presidente da base missionária. Ele falou, vocês vão esse ano ainda para lá. Glória a Deus. Aí foi eu e mais um amigo, nos preparamos ali para fazer missões. Então você que está aqui nesta noite, você se sentiu chamado pelo Espírito Santo de Deus, tem o desejo de ser missionário, saiba que a Igreja Batista ela tem esse projeto. Ela tem uma bolsa de estudos para preparar você e a sua família para um dia estar no campo missionário. Quem sabe, pastor, o senhor leva eles para lá, para pregar para os índios lá. Né? Maravilha. O terceiro projeto dessa noite chama-se Gama, Grupo de Ação Missionária Ágape. O que esse projeto faz? Um trabalho fantástico. Naturalmente, quando a gente vai fazer uma mão de obra voluntária para alguém, a gente vai lá só para ofertar a mão de obra, mas espera que o material já esteja lá. Esse projeto é diferente. Assim como o GAM. Olha como funciona. Você vai, paga a sua passagem para ir, chega lá, você ainda oferta para comprar o material, você trabalha e depois vem embora, cheio de alegria por estar deixando ali mais uma agência do reino de Deus, ó, pronta para o trabalho missionário naquele lugar. É ou não é algo tremendo isso? E o quarto projeto? O quarto projeto, ele é a evangelização de indígenas, que começou na cidade de Aracruz, em 93. Eu não vou falar mais, vou deixar para o nosso pastor e pregar toda noite, que vai discorrer um pouquinho, contar a sua história, que é linda, sobre a evangelização dos índios. Nós amamos todo ser humano, né? Jesus, ele falou, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós temos o dever de pregar para todos. Amém, meus irmãos? Amém. E assim nós abrimos o culto desta noite, entregando nas mãos do Senhor todos esses projetos, o culto que nós estamos realizando aqui, e que você abra, não só abra, aliás, escancare a porta do seu coração. Você que está visitando a gente aqui à noite, por que a gente gosta de promover missões à noite? Para que você também conheça e veja o que o Espírito Santo de Deus tem feito nos 4 cantos do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor? Curva sua cabeça, por favor. Se desconecte. Desliga o seu Wi-Fi lá de fora agora. Desconecte de tudo.
e volta o seu coração e a sua mente, o seu espírito para o trono do Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo e poderoso nome. Nos curvamos diante da majestade do Senhor nesta noite, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Pai, porque hoje estávamos dormindo e acordamos com o privilégio de viver mais um dia. Passou-se a manhã, a tarde, almoçamos ao meio-dia, lanchamos no final da tarde, iniciou-se a noite e agora estamos aqui juntos, reunidos, a minha família com a família do meu irmão, para dizermos: louvado seja o nome do Senhor. Pai, que o Senhor receba tudo que nós vamos fazer aqui como cheiro agradável e suave diante das tuas narinas, que são santas, ó Pai. Que a boa mão do Senhor esteja direcionada para esta igreja, que o teu povo reunido aqui possa sentir o agir do Senhor, e que o Senhor opere as tuas grandes maravilhas através dos louvores, da mensagem, dos testemunhos e de tudo que vai acontecer aqui nesta noite, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos ao Senhor e já te entregamos nossas vidas, este culto e tudo que vai acontecer aqui em tuas mãos. Em nome de Jesus. Agora nós queremos convidar o grupo de louvor da nossa igreja, que vai com muita excelência nos dirigir a música de missões que nós escolhemos para este ano. A gente não tirou a música oficial lá da campanha, mas nós vamos cantar músicas de missões no lugar dela. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê um culto na presença do Senhor. Fica ligadinho no céu aí, viu? Sou escolhido para levar a mensagem do amor. Foi imputado o dever de clamar pelas almas perdidas que estão perecendo sem ter salvação. E não há ninguém para falar de um Deus que restaura e concede. Eu sou escolhido para levar a mensagem do amor. Me foi imputado o dever de clamar pelas almas perdidas que estão merecendo sem ter salvação. E não há ninguém para falar de um Deus que restaura e concede o perdão.
Deus, Ele nos chamou. Eu e você, nós temos um chamado. E esse chamado é justamente para pregar a palavra do Senhor. Ele disse: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. A nossa missão é pregar o evangelho. E o evangelho é boas notícias. Você precisa contar boas notícias para aquelas pessoas que estão lá fora. Dizer: olha, tem jeito, tem salvação. Que a salvação é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus que encarnou, que veio, que viveu, e que pregou, e que anunciou, e que ensinou, e que morreu e ressuscitou e voltou para o céu. E Ele prometeu que vai voltar para nos buscar. É através dele, é nele, é na mensagem dele que nós vivemos, é na mensagem dele que nós pregamos e anunciamos. Nós vamos cantar então. Eu tenho um chamado. Eu não vou parar, a estrada é muito longa. Fique de pé para louvarmos comigo, vai. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido
Senhor chamado. Pai, nós te glorificamos, meu Pai, porque o Senhor é Deus e o Senhor é bom. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu. E nós temos sim esse chamado, Pai. Nós queremos assumir, Pai, esse chamado e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai, para pregar o Evangelho, para testemunhar do teu amor por onde eu passarmos. Em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a brilhar, a ser o sal e luz dessa terra, meu Pai, porque o Senhor nos afirmou que nós somos o sal e a luz, que possamos resplandecer o brilho do Senhor em nós, em nome de Jesus, para que todas as pessoas vejam que nós somos filhos teus, que nós somos servos do Senhor, que a cada dia possamos transmitir a tua palavra e também levar o teu amor, levar aquilo que o Senhor nos ensina todos os dias, que nós possamos colocar em prática. Nos abençoe, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. Abriu as vagas para o próximo retiro. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos lá, Rapidex. Nós reunimos a equipe de novo. Isso, eu falei? Nós reunimos a equipe novamente. E a primeira coisa que a gente foi fazer, Cláudio, foi já pensar num lugar. Só que a gente não achou um sítio melhor do que aquele. E aí decidimos voltar para o mesmo sítio. Primeiro, por causa da estrutura do sítio, né? E segundo, porque metade da igreja não foi. Então, metade da igreja que ficou só, podia ter ido, né? Acabou a vaga, não sei o quê. Vai poder ir conhecer o sítio que a gente foi lá. Nós preparamos um vídeo lá para mostrar para vocês, de quem não foi, de como é que foi o nosso retiro lá. Alguns irmãos já tinham ido embora quando eu captei essas imagens aqui, mas a maioria vão aparecer no vídeo. Segundo, nós já temos os valores. Como dissemos para vocês lá, não teve como a gente fazer aqueles mesmos valores que a gente fez da primeira vez, porque a gente falhou, né? Foi uma falha da nossa equipe ali. Já falei para vocês lá no próprio retiro, né? A gente teve que ficar fazendo malabarismo depois para conseguir chegar nos valores e falou: Deus nos acuda. Portanto, os valores que a gente conseguiu fazer, que foi o mínimo que a gente conseguiu fazer também para dar uma estrutura legal e pagar todas as dívidas que o próprio retiro vai fazer, com alimentação, com a entrada lá, com o ônibus e com tudo que o retiro proporciona. Os valores ficou da seguinte forma: as crianças, R$400, pessoal, as crianças acima de 12 anos, individual, qualquer pessoa no individual, 450, a diferença vai ser de R$50. Então, as crianças 400, o individual 450 e o quarto exclusivo, aquela suíte exclusiva, R$500 por pessoa. Agora, lembrando, quem foi da outra vez sabe, são poucas as suítes. Pastor, quero uma suíte para mim e para minha família. São quantas pessoas? Passa para a gente, já avisa e já reserva, porque as suítes são poucas. Pastor, não tem problema, eu quero ficar num lugar mais barato. Eu fiquei sabendo que lá é um quarto para 5 pessoas, não é aqueles alojamentos grandão. Então pronto, vai ficar você, mais 4 ou 5 pessoas e um quarto, e esse valor é R$450. Mas eu não vou aprofundar hoje nesse assunto, porque eu quero deixar o tempo para o nosso missionário. Nos próximos encontros, nos próximos domingos, a gente volta a falar sobre isso. Qualquer dúvida, o pessoal que está no grupo dos retirantes pode perguntar lá. Vocês da igreja podem perguntar no grupo da igreja e a gente vai enfatizando. E semana que vem eu trago a arte e fica bem melhor para a gente falar e ver sobre isso aí. Tá bom? Soltou o vídeo? Dá para soltar? Vamos lá. Esse retiro para você em uma palavra ou uma frase? Magnificante, bem para a saúde física, mental, principalmente espiritual. Amor. Maravilhoso. Diversão. Paz, descanso. Foi ótimo. Energias renovadas. Esse retiro foi algo tremendo. Na minha vida e na vida de quem veio. Maravilhoso. Uma benção. Privilégio. Ai, foi uma benção. Foi revigorante. Foi tudo, pai. Tudo de bom.
bom pra mim. Foi revigorante. Foi união. Foi muito bom. Foi muito bom. Repete de novo. Uma bênção. Muito bom. Bênção de Deus para a vida da igreja. Bênção de Deus pra minha vida e minha família. Esse retiro foi um momento separado por Deus para poder unir mais ainda minha família. Comunhão. Foi um momento de comunhão com a igreja, de estreitamento de laços. Muito bom. Fenomenal. Bênção pura. Bênção. Mil maravilha, bom demais. Esse retiro pra mim tá sendo a melhor coisa da minha vida. E também eu nunca participei de um e eu tô tendo essa chance. Obrigado por tudo. Por esse momento de que nós vivenciamos, né, na presença do Senhor primeiramente. E esse retiro me fez proporcionar, refletir muito dos conceitos, valores, até mesmo da nossa própria alimentação, saúde e comunhão que nós devemos ter com nosso Deus e com nossos amados irmãos em Cristo. E agradeço por essa oportunidade, por esse convite, a qual foi aceito por mim e por minha família. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. É bem incrível e muito legal. Amei. Foi bom, 100%. Se eu pudesse vir de novo, eu vou vir de novo, porque foi muito divertido com o pessoal aqui, o encontro, a alegria de todo mundo. Para mim, está sendo o melhor retiro que Deus nos preparou. Perfeito, perfeito. Tudo de bom, amei. Maravilhoso. Olha, esse retiro foi maravilhoso. Foi top. Deus esteve todo o tempo conosco. Esse retiro pra mim foi maravilhoso. Saí daqui renovado. Gratidão ao Senhor. Um privilégio poder ter esses dias de descanso. Foi a melhor coisa da minha vida. Primeira vez que eu venho no retiro da igreja. Incrível. Maravilhoso. Inacreditável. Incrível. Gostei muito do retiro. Inclusive, eu falei até com meus filhos, porque a próxima, se eu puder pagar para todo mundo, vou trazer todo mundo. Esse retiro foi uma bênção. Para mim foi descanso. Maravilhoso, né? Bênção, né? Porque o espaço, tudo foi pensado, foi explorado, subir aquela montanha e tal. Muito lindo, muito lindo. É a bênção de Deus, né? Não tem coisa mais bonita do que Deus constrói, né? Reflexão. Edificador. Foi assim, especial, né? Estar com a comunhão da igreja. Bom. Renovação. Gratificante. Esse retiro foi muito gostoso e muito renovador para a minha alma. Descanso. Hã? O que ela falou? Benção. Antes do nosso retiro, nós teremos essa programação aí, tá?
No dia 25 de outubro, nós vamos passar um dia lá no ABC, com os irmãos que não conhecem, o acampamento Batista Capixaba. Vai ser o batismo dos irmãos desse ano e nós vamos estar lá, em nome de Jesus, para almoçarmos juntos, jogar bola, tomar banho de piscina, adorar o Senhor nosso Deus e passar um dia em comunhão com nossos amados irmãos. Amém? Bem, eu queria convidar o irmão Zélio Marques, nosso irmão Zélio, que vai estar adorando o Senhor. Nesta oportunidade, depois, enquanto o irmão Zélio estiver adorando o Senhor, nós vamos poder devolver o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor. Você que nos visita, como sempre dizemos aqui, fique inteiramente à vontade, não se sinta constrangido. Essa é uma prática de toda a igreja cristã que entende que tudo que nós conseguimos, tudo que nós conquistamos, tudo que temos, é o Senhor que nos tem dado. E por gratidão, devolvemos a 10ª parte e ofertamos ao Senhor. Ah, pastor, eu já entendi isso, mas eu quero devolver minha oferta aí, eu quero dar também, eu quero participar. Então aí você fique à vontade, mas não por constrangimento ou por se sentir obrigado a fazer. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero soltar a igreja com a maravilhosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O salmista Davi, num dos seus salmos composto, de número 34, ele iniciou o salmo dizendo assim, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Esse deve ser o desejo do cristão, está sempre louvando o nome do Senhor. Amém? Vamos adorá-lo com o nosso cântico. A minha alma andava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a tua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que nasci, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por este privilégio que nos dá por estar nesta noite na tua presença, Pai. Adorando o teu nome, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelos irmãos que prestaram culto de adoração ao Senhor
entregando os dízimos e as ofertas neste culto, Pai. Reconhecemos dentro dos nossos corações essa necessidade, Pai, esse compromisso que nós temos, ó Pai, de pregar o Evangelho aqui na terra. Para isso é preciso dos recursos financeiros. E assim nós, como cristãos, estamos cumprindo com esse desejo do nosso coração e essa obrigação de cada cristão, Pai. Obrigado por essa oportunidade. E pedimos em favor dos demais atos deste culto, Pai, que cada palavra pregada, a mensagem pregada, possa falar no mais profundo de cada coração que aqui está nesta noite. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão Zélio Marques. Bem, eu gostaria de convidar agora o nosso casal. Eu vou convidar o pastor e o pastor faz a apresentação. Pastor Adilson Almeida. Antes do pastor Adilson, nós temos algo muito especial. Pastor, nós gostaríamos... Eles são obedientes. A paz, irmãos. Pastor, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do pastor, igreja. E nós estamos aqui enquanto ministério infantil, enquanto igreja, para louvar a Deus pela sua vida, pastor. E as crianças aprenderam? Vamos contar o segredo que nós aprendemos ali fora? Qual é o segredo, gente? Nós descobrimos, as crianças descobriram, pastor, um segredo. Que o Senhor também é uma ovelha. E precisa de cuidado. E nós vamos, hoje nós preparamos essa música de forma muito especial para falar isso ao coração, ao seu coração. Precisa de cuidado,
gente? Ele estava ali atrás, você não ouviu não, pastor? Ele estava tudo ali atrás. Vamos lá, um abraço bem forte no pastor, todas as ovelhinhas dele, ó. Tem que falar o André. Começa de novo. 1, 2, 3, 1, 2. Pastor, só que não acabou aqui não. A igreja tem algo a mais para falar para o senhor. O Ministério de Mídia preparou algo muito especial aí para o senhor ver para toda a sua igreja, para você. Oi, pastor, tudo bem? O senhor já parou para pensar o que o senhor representa para a família Pibife? Pastor, quando eu penso no Senhor, a primeira palavra que vem à minha mente é humildade. Meu pastor, se eu tivesse que te definir em uma frase, eu diria: um servo que vive exatamente aquilo que prega. Para mim, o Senhor representa cuidado, sempre atento às necessidades do rebanho das suas ovelhas. Uma das qualidades que admiro no Senhor é a mansidão. Mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, o Senhor continua transmitindo paz. Quando eu me lembro da sua caminhada, eu me lembro. Vejo o amor de Cristo sendo demonstrado na prática. Se alguém me perguntasse quem é o nosso pastor, eu responderia que ele é um exemplo de fé e perseverança. E é também um homem muito dedicado a Deus. Uma marca da sua vida é a dedicação. O Senhor serve a Deus e a igreja com todo o coração. Para mim, você reflete a humildade de Jesus. Para resumir tudo, em poucas palavras, eu diria que o Senhor é uma bênção para a nossa igreja. Tá vendo, pastor Eliomar, como o Senhor nos inspira a sermos membros e líderes melhores? Vocês viram algumas das características que nós, como igreja, enxergamos no nosso querido pastor. Mas existe alguém que conhece ele, além do púlpito, que tem uma vida com ele, que vai compartilhar um pouquinho com você. Meu bem, boa noite. Quero dizer que tudo que você recebeu, que você ouviu hoje, é tudo isso e muito mais. Você é merecedor de todo cuidado, de todo amor que as suas ovelhas têm por você, e eu sou testemunha viva disso. Porque eu sei o quanto você se esforça, o quanto você dedica, o quanto você se empenha na obra do Senhor, em fazer tudo com muita excelência. Então, nesse dia eu quero te agradecer por compartilhar comigo mais um ano desse ministério. Nós dois sabemos melhor do que ninguém sobre os amores e as dores de ser pastor, de ser uma família pastoral, mas nós louvamos a Deus porque nós entendemos que foi esse chamado que Deus tem para nós, que Deus escolheu você para ser pastor dessa igreja linda, e nós nunca nos cansamos de dizer o quanto essa igreja é amada por nós. E esse amor também é por você, por mim, nós somos gratos porque eles são nossa família. Mas nesse dia eu quero falar para você enquanto meu marido. Você é para mim um presente de Deus. Quando a gente se conheceu, você sabe bem que já era sabido que você seria um pastor, né? Que eu me casaria com um pastor. E eu louvo muito a Deus por isso, porque você é um homem maravilhoso, você é um marido dedicado, esforçado, e eu quero fazer das suas palavras a minha. Você diz que eu sou sua companheira, sua amiga e sua parceira, e você é tudo isso para mim. Então eu desejo que Deus lhe dê muita saúde, porque você é um pastor muito aguerrido, um homem muito aguerrido, um homem muito sonhador e um homem que realiza. E eu quero te agradecer por isso, porque assim você faz com a nossa família, eu sei do esforço que você tem em pregar o que você vive. E eu, mais do que ninguém, né, vivo com você debaixo do mesmo teto, eu sei da sua dedicação, do seu cuidado, para que seja assim mesmo. Que Deus continue te abençoando, meu bem. Conte comigo sempre, você sabe que pode contar em todos os momentos. E é isso, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Gostaria de chamar agora a irmã Teresa, representando
Ministério de Programações Especiais. Ainda tem um pouquinho mais, pastor. Que homenagem linda, né? E, pastor, nós estamos também muito assim, agradecidos a Deus, primeiramente, agradecidos ao Senhor, né? O pastor dessa igreja, por todo o compromisso e cuidado que o Senhor tem com a obra de Deus e com as suas ovelhas. O reino de Deus, ele realmente é formado, né, por pessoas que realmente têm esse compromisso real, igual o Senhor tem. Porque nós somos testemunhas do quanto nós recebemos de pastos realmente verdejantes, alimento realmente preparados, inspirados no Espírito através da palavra que o Senhor nos dá todo culto. Muito obrigada por esse alimento. E a igreja, juntamente com a equipe de programações especiais, nós preparamos uma lembrança para o Senhor e um texto que fala o seguinte: pastor, neste dia especial, agradecemos a Deus por sua vida, pela sua dedicação e compromisso com o reino. O seu trabalho, suas orações, seus ensinamentos e seu cuidado com a igreja têm sido instrumentos de Deus para edificar as nossas vidas. Que o Senhor continue derramando sabedoria, força, saúde e graça sobre o seu ministério. Que nunca lhe falte a alegria de servir, a direção do Espírito Santo e o amor de Deus para a igreja que o acompanha. Receba a nossa gratidão, nosso respeito, carinho. Que Deus abundantemente o abençoe juntamente com a sua família. Feliz Dia do Pastor. Amém? Amém, igreja? Certeza. Irmãos, muito obrigado pelo carinho de vocês, de sempre, né? Eu sei que dia do pastor é igual ao dia dos pais, dia das mães, é todo dia. Mas não dá para todo dia ficar fazendo homenagens, então a gente tira um dia, então, para fazer isso. Folgou aqui. Eu agradeço, então, a Deus pelo carinho de vocês. E quero transmitir ao pastor Adilson. Meu pastor, por favor, já venha, meu pastor. Vou trocar esse microfone aqui, que ele está falhando. Meu pastor Adilson, eu transmito todas essas palavras que a igreja... O senhor também, meu pastor. Obrigado. Eu transmito toda esta palavra, né, esta alegria que os irmãos depositaram, né, falando para mim. Eu tenho certeza que também é para o senhor ali na sua comunidade. Já vou passar a palavra para o senhor pode apresentar melhor a sua esposa. Fique à vontade, estamos ansiosos, já estávamos esperando o senhor desde do domingo passado. A igreja já estava ansiosa para saber como é o trabalho do senhor lá. Como o irmão Zélio já orou agradecendo, obrigado, meu diácono. Como o irmão Zélio já orou pelos dízimos, pelas ofertas e também pela palavra, já vou passar para o senhor para a gente ganhar tempo. Muito obrigado pela vida do senhor aqui, viu? Deus abençoe. Obrigado a todos. Obrigado, meu bem. Obrigado, Ministério Infantil e a todos os ministérios da igreja. Obrigado, pastor. Parabéns aí pelo seu dia mais uma vez. Eu pensei que esse presente era para mim, mas ele vai ficar constrangido e... Belo presente, né? Parabéns, igreja. É gostoso podermos ver o carinho, o amor da igreja pelo seu pastor. E como as crianças cantaram, né, e falaram que o pastor precisa de cuidado. O pastor também é ovelha. Eu quero chamar a pessoa especial, a ovelha especial que Deus preparou para cuidar de mim. Aquele irmão desse que vem aqui à frente. Falei, agora, vamos lá na frente comigo.
pelo menos os irmãos vão te conhecer melhor, né? E quando a gente pede para a esposa ficar em pé aí no banco, uma parte vê a esposa, a outra não. Né? E de frente assim, vocês vão poder apreciar e olhar essa mulher maravilhosa e bela que Deus me deu. Né? O presente melhor que um pastor pode ter, viu, pastor? Eu vi ali a homenagem, esse é o grande presente que Deus me deu. E minha parceira de ministério. Quando eu cheguei no seminário, ela já estava lá na minha frente me esperando. Deus é bom, né? Obrigado, querida. Daqui a pouco nós vamos contar um pouco da nossa história, né? Pastor, eu quero perguntar aos irmãos qual o horário que termina o culto, que eu costumo ir até meia-noite. Se não parar, então já avisa logo para mim, porque quem trabalha com índio não tem horário de acabar o culto. 8h30? Ah, dá tempo aí. Tem muito tempo. Mas, queridos, é um prazer estar com os irmãos. E quando eu chego numa igreja, eu falei agora há pouco aqui, quando eu cheguei, 32 anos que eu faço promoção de missões. Já rodei esse estado do Espírito Santo de ponta a ponta, mas cheguei hoje em Ilha das Flores. Que coisa boa, né? Já pensou? Não passar por aqui? Não ia. E olha, eu estou muito feliz, né, em estar com os irmãos e com mais um grupo. Sempre digo isso e vou repetir. Mais um grupo de irmãos que oram por mim. Mais um grupo de irmãos que contribuem para que eu esteja lá pregando a palavra para os índios guaranis. Mais um grupo de irmãos que também faz missões aqui. A prova disso é essa igreja cheia. Que coisa maravilhosa. Eu não vou me alongar muito nas minhas apresentações, mas sou casado com a Aldaci, já tem um bom tempo, não vou falar, senão vocês vão descobrir que a gente já está meio idoso. Nós temos 3 filhos e 6 netos. E começamos o nosso ministério entre os índios no ano de 83. Entre os índios Yanomamis, na divisa do Brasil com a Venezuela, 2h30 de voo de Roraima, do aeroporto, até a nossa pista de pouso no meio da floresta amazônica. Só nós e os índios. E quando nós chegamos lá, nós tínhamos os nossos 2 primeiros filhos, o Anselmo e a Ana Paula, que também é missionária voluntária de missões mundiais, junto com o seu esposo, o irmão Jonathan, e o Gabriel e a Heloísa. Aquele quarteto ali ama missões, tem missões no seu coração. Quero que os irmãos também orem por eles. Se quiserem um dia convidar o Jonathan, ele e a Ana Paula poderão estar aqui falando do projeto deles. Mas o meu alvo aqui hoje é dizer aos irmãos que nós precisamos ser o que para os capixabas? Jesus para os capixabas. Você já parou para pensar na responsabilidade do que está escrito na camisa aí que a gente está usando? Já parou para pensar nisso, querido? É muito sério isso. Ser Jesus para o capixaba ou para os capixabas. Vamos abrir o nosso texto aqui, o que está escrito aqui atrás. Vocês vão... Marcos 10, 45. Palavras de Jesus aqui. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muito. Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida e pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale nos nossos corações nesta noite. Amém. Queridos, eu sempre digo que ser missionário não é algo especial para ninguém. Ser missionário é obedecer um chamado. Ser missionário é ser obediente. Qual foi a missão de Jesus na sua vinda ao mundo? Resgatar o homem
estava sem comunhão com Deus. E ele não hesitou, ele foi obediente, a palavra diz, até a morte de cruz. Então, para ser Jesus para o capixaba, o cristão deve estar em obediência à ordem dada por quem? Por Jesus. Com 19 anos de idade, lá em Itaipava, aqui para baixo, para o sul do estado, assistindo um culto de missões, o pastor passou um filme, fez o apelo, e eu, com 6 meses de conversão, já estava levantando a minha mão e dizendo que eu queria ser um missionário. Recém-formado, com tudo assim diante de mim, se abrindo para que eu fosse, ganhasse dinheiro, fosse empregado de um estado, eu abri mão de tudo. Naquele culto, quando eu vi que o homem precisa de Jesus. Quando eu cheguei lá no seminário, o seminário me aceitou, com 6 meses de conversão, de batismo. Cheguei lá, Deus já tinha preparado a minha esposa. Eu cheguei em julho, em agosto, foi em agosto, e ela chegou em janeiro. E Deus assim nos uniu e nos chamou, nos desafiou cada vez mais para o campo missionário. Ficamos ali alguns anos entre os índios Yanomamis e retornamos ao Espírito Santo para ajeitarmos alguma coisa e voltarmos para o campo missionário lá entre os índios Yanomamis. Deus fechou as portas. E ele disse, agora vocês vão ser Jesus para os capixabas. E abriu as portas para que nós pudéssemos começar o nosso ministério entre os índios guaranis em 93, ali no município de Aracruz. Quem conhece o povo guarani aqui, já passou por ali, eu creio que muita gente aqui já passou por ali na estrada, depois de Santa Cruz, está ali a tribo Guarani. Nós temos Guaranis e Tupiniquins. E Jesus nos chamou para sermos obedientes a Ele aqui. E viemos. Começamos então o nosso ministério entre os índios guaranis. E eu quero dizer para vocês, isso foi chamado, mas além de chamado, obediência. Então, o primeiro ponto do meu sermão curto desta noite é: seja obediente ao chamado do Senhor. É a primeira maneira, que Deus vai usar você, é na obediência para você alcançar alguém. Está no ônibus, está em algum lugar, dê oportunidade, seja obediente. Fale de Jesus, ore por alguém, se mexa e faça Jesus conhecido daquele que estiver ao seu lado. Segunda coisa, para que eu possa realmente ser Jesus para alguém ou para o capixaba, eu preciso me dispor aí. Porque ser obediente, dizer Senhor, eu vou, tá bom. Mas se você não se dispor ou se mexer em direção àquele que está perdido, você não vai ser bênção na vida daquela pessoa. Ser obediente e se mexer. Dizer, olha, eu vou, eu estou aqui. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse algo muito interessante que marcou a minha vida. Vinde a mim, eu vos farei o quê? De quem? De homens. Ele estava lá chamando os pescadores. Vocês virão, mas ao vir a mim, em obediência à minha palavra, vocês serão pescadores, não de peixes, mas pescadores de homens. Então, o nosso segundo ponto é ser obediente. Ser obediente. Obedecer é importante, se mexer. Terceiro ponto, quando eu me entrego, eu estou dizendo, Senhor, eu não sou mais dono de mim. Agora, tudo que eu tenho, eu estou colocando na sua mão.
Aí você vai dizer, pastor Edilson, eu não posso ir, mas eu vou chamar a sua atenção agora para um outro ponto. Você pode orar. Pode ou não pode? Você pode orar, querido. Você pode mover o coração, o seu coração orando, para que outros se levantem e também para que outros possam ir. Mas para que eu realmente que esteja orando possa ver algo acontecer, eu preciso fazer o último ponto do meu sermão, vai ser esse: contribuir. Por que o pastor Adilson e a irmã Daci começaram lá entre os índios e anomanos, com duas crianças pequenas? A nossa filha, que hoje é do meio, Ana Paula, ela tinha 45 dias de nascido, nós estávamos lá no meio da floresta, 2 horas e meia de voo, se o tempo estivesse perfeito, senão, às vezes passava um dia sem receber, 2 ou 3, uma semana sem poder entrar no avião, no meio das montanhas. Por que nós estávamos lá? Porque alguém obedeceu, alguém fez mais o quê? Orou, alguém se dispôs e alguém contribuiu. E agora vocês estão contemplando alguém que vocês contribuem para que ele realmente consiga fazer a obra missionária. Mas você também tem a mesma responsabilidade aqui, querido. Eu louvo a Deus por isso. Eu vou pedir daqui a pouco para o irmão passar, né, algumas fotos e temos 2 vídeos pequenos para vocês verem o que acontece quando nós obedecemos, quando você contribui, quando você ora e quando o missionário se levanta. Algo maravilhoso acontece e o reino de Deus cresce. Nós estamos ali há 32 anos, já batizamos 46 índios, já também construímos uma congregação num lugar onde não tem índios. Hoje essa congregação que começou embaixo de um pé de manga já é uma igreja batista, já tem um pastor e já faz missões também. Então isso é fruto do trabalho do pastor Edilson e da irmã Daci? Não. Isso é fruto do nosso trabalho. Vocês fazem parte desta grandiosa obra. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês jamais vão esquecer do pastor Adilson, principalmente pelo bigode. Né? Quando a minha neta agora, quando a gente liga para ela que mora no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, aí vem falar com o vovô do bigode, porque o outro vovô não tem bigode, né? Então o vovô do bigode, ela já vem correndo, né? Vocês vão me lembrar, não só por isso, mas vão me lembrar que vocês oram por mim, que vocês contribuem para que eu permaneça fazendo a obra de missões. Eu sou missionário de vocês com orgulho, né? Com alegria eu falo isso. Estamos ali porque vocês nos sustentam e vocês estão sendo Jesus para os capixabas aqui, mas também para os índios, guaranis, capixabas aqui no nosso estado. Amém, queridos? É que essa palavra fique gravada no seu coração. Você jamais se esqueça disso. Eu vou pedir ao irmão que passe ali as fotos, os vídeos, para vocês verem o que acontece lá na aldeia. Eu vou ficar de lado aqui para não atrapalhar ninguém, apesar de ser bem alto ali o painel. E pedir aos irmãos que me acompanhem e eu vou estar então falando para os irmãos um pouco do nosso trabalho. Nós temos as nossas reuniões de estudo bíblico. Também me envolvo ali na construção das casas de estudo, que a gente amassa lá o barro, né, e depois a gente joga na parede. Pode passar? Aí, ó. Né? A gente vai cavando um buraco no chão, jogando água, tirando aquele barro amassado e jogando na parede. Pode passar? Me envolvo em tudo. Também damos presente para as crianças. Normalmente no mês de outubro nós fazemos uma programação com as crianças. E eu mando, né, uma cartinha para algumas igrejas que a gente conhece, pedindo que os irmãos doem. Então eu mando a idade do menino, da menina, da criança, e cada irmão da igreja adota uma criança
e depois eu venho, recolho os presentes e a gente faz o nosso programa do Dia das Crianças lá. A gente faz depois, né? Mas fica assim marcado na vida deles. Aí a gente também entrega presente lá para todo mundo, faz uma festança, cachorro quente, é coisa muito boa. Pode passar? Também temos ali o nosso tempinho com as crianças, né? Irmão da Cieli, lendo a palavra com a Laís já tem 12 anos. Pode passar. Ali, eles são apaixonados por nós. Tem um grupo lá que quando eu chego eles gritam, eles começam a falar. Eles não falam pastor, né? Pastor chegou. E aí sai às vezes correndo, né? E vem, me abraçam. E é muito gostoso ver assim, o carinho deles por nós. Eu fiquei lembrando aqui, vendo o pastor aqui abraçado aqui, lembrando das crianças lá na aldeia, né, que tem um carinho muito especial por nós. Também entregamos cestas básicas. Né? O missionário ele não vai só pregar a palavra. Quando nossos irmãos estão com necessidades, nós também levamos a cesta básica para, né, alimentar o povo que precisa. Nas nossas reuniões nós temos os nossos estudos bíblicos e discipulado. Parte dessa família, toda essa família aí eu já batizei. Que coisa boa, né? Vocês verão ali daqui a pouco a foto do batismo. Olha aí, ó. A maioria daquele grupo que está aí é de uma família. Né? Então Deus tem nos abençoado. Nesse dia também a minha neta, Heloísa, eu batizei. Pastor Oziel estava lá comigo. Pode passar. É o vídeo do nosso batismo. Samuel, você crê em Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O nosso momento de ceia, também temos ali o nosso momento. Para vocês terem uma ideia, né? O pastor não vai para lá de paletó e gravata para dar ceia para os irmãos. Nem de sapato. Eu estava lá de uma maneira bem simples com eles. A melhor maneira de nos identificarmos com eles é andarmos simples no meio deles, como eles são. Né? E assim, queridos, nós temos sido usados pelo Senhor Jesus para ser bênção e ser Jesus para os capixabas guaranis. Né? Que coisa maravilhosa. Queridos, eu sou um privilegiado. Mais uma vez eu quero dizer para vocês. E eu quero só compartilhar algumas coisas que marcaram a minha vida, marcou a vida da irmã Daci, né, no nosso campo missionário. Quando nós estávamos entre os índios Yanomamis, nós estávamos no meio de um povo totalmente diferente do povo Guarani. Vocês viram que eles estão ali, todos eles vestidinhos direitinho, bonitinho, não é verdade? Mas quando nós começamos o nosso ministério, nós fomos preparados para isso, para conviver com a diversidade, treinados. Passamos 5 anos de treinamento para podermos chegar ao trabalho com os Yanomamis e com os indígenas. E nós fomos preparados para saber o que nós encontraríamos. Quando nós chegamos, que saltamos do avião, descemos o asa de socorro que nos levou, e a gente fica naquela expectativa, né? Você vai, como pastor, né? Igreja nova, né? E a gente, um grupo novo, o primeiro grupo indígena que nós iríamos trabalhar, já sabemos muita coisa sobre eles. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi a maneira que eles nos receberam. Todos pelados. É muito estranho, queridos. Homem e mulher, do mais novo ao mais velho, todo mundo do jeito que veio ao mundo. E a irmã Daci chegou, o Anselmo com 2 anos, a Ana Paula com 45 dias, e de repente eles pegaram a Ana Paula do colo dela
e daqui a pouco você não sabia nem onde a Ana Paula estava, né? E elas admiraram com aquela menina tão bonitinha, branquinha. E essa foi assim, a nossa primeira experiência, o choque cultural. E depois veio a convivência do dia a dia. Aprender a língua. E começarmos a entender o que eles pensam sobre Deus, quem é Deus. Entendemos a língua e conhecemos ao ponto de começarmos a pregar Jesus para eles. Mas é interessante. Pregar Jesus para um Yanomami é diferente de pregar Jesus para alguém aqui. Todos nós temos chamamos de pano de fundo, né? Uma informação de quem é Jesus. Qualquer pessoa que tem essa informação, que ouve na televisão, no rádio, vem de família, né? De tradição, mas eles não. Quem é Jesus para o Yanomami? A gente tem que começar em Gênesis, capítulo 1. Começar falando do Deus que criou todos os homens. Começarmos a falar do Deus que criou o homem sem pecado. Vamos passar no homem caindo em desobediência, o pecado entrando no mundo. Vamos caminhar de maneira tal que a gente possa chegar lá na frente e mostrar para eles quem é verdadeiramente o Jesus que veio ao mundo, para que eles possam então entender. Ele veio ao mundo para quê? Vamos então entender João 3,16. Porque Deus amou o mundo que mandou para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos então apresentar para o Yanomami o Jesus que veio também ao mundo por ele, porque lá em Apocalipse diz que ele foi morto e comprou para Deus homem de toda tribo, povo, língua e nação. Talvez você que esteja aqui hoje como visitante, você esteja perguntando, então eu estou enquadrado nesse pacote? Verdade. Jesus também morreu por você. Não importa onde você esteja, ele morreu por você e ele precisa ser conhecido por você. Você precisa conhecer Jesus como o único Senhor e o único Salvador. Jesus como o único que prometeu que aquele que crer nele vai morar no céu. Essa é a nossa mensagem, tanto para os índios como também para os capixabas aqui. E Jesus é o Salvador, por isso a igreja se reúne, a igreja se programa, a igreja se prepara para que realmente, né, agora vamos falar de ovelha que gera ovelha, pastor também é ovelha. E ele como pastor vai ensinar e alimentar vocês para que vocês gerem ovelhas. E essa é a nossa missão. Por isso, ser o quê? Jesus para os capixabas. Você como ovelha tem essa responsabilidade. Mas a experiência que mais marcou a vida da irmã Daci e a minha lá foi quando nós tivemos uma menina com problema de saúde. Uma criança, uma menina novinha que teve uma febre, uma infecção generalizada no corpo. E ela foi então, assim, chegou o momento da enfermidade dela nos dias que a tribo iria sair. O Yanomami ele tem diversas aldeias e ele planta em volta de todas elas e ele então é um seminômade. Ele está aqui hoje enquanto tem comida nessa aldeia. Daqui a pouco está acabando a comida aqui, ele muda para outra e leva tudo. E a Índia carrega toda a mudança dele nas costas. Eu queria ser assim no dia da minha mudança. Não queria colocar nas costas dela, não. Mas eu queria que pelo menos um caminhãozinho de carroceria pequena, um Fiat Uno aí, coubesse tudo. Né? Mas a gente junta tanta coisa, né? E Jesus, quando ele falou para os seus discípulos, vocês vão, não se preocupem não.
eu vou prover tudo para vocês. E aí a gente para num lugar e começa a acumular. E nesse dia, a Aldacia, minha esposa, nós estávamos aprendendo a língua, ela falou para a mãe daquela menina: deixa essa menina aqui em casa. Nós tínhamos a nossa filhinha novinha, olha, deixa ela aqui, fica você aqui com ela, com a criança, nós vamos dar o remédio, nós tínhamos o remédio, nós vamos aplicar o remédio, e quando ela sarar, você vai embora. E assim a menina, a mãezinha escolheu e fez. Não demorou muito, veio a sogra. Entre os indianos, a sogra é que manda. Já pensar que eles pegam aqui do nosso lado, o negócio ficava feio, né? Então ela chegou, a sogra chegou, pegou a criança e levou, e a mãe foi atrás. O avião tinha acabado de chegar e tinha levado o antibiótico. É uma infecção chamada fogo selvagem. E nós tínhamos tudo para cuidar daquela criança e termos um final feliz. A avó passou, pegou a menina, bateu na mãe, brigou, e aí, resultado, foram para o meio da mata. Eu ainda fui, levando o medicamento, aplicando, mas não tinha como ficar caminhando quase 2 dias no meio da mata até a outra aldeia para poder atender a criança. Queridos, aquela criança, aí a minha esposa, quando a avó saiu, falou com a mãe: olha, se ela for embora daqui, se você levar ela, ela vai morrer. Mas falou assim de uma maneira, né, mais ou menos na língua, para que eles pudessem entender. Resultado, não demorou muito, eu não pude ficar levando a medicação porque não dava certo, muito longe. Nós vimos uns dias depois um grupo de gente chegando, chorando, trazendo a criança morta, já cremada dentro de uma cabacinha. Tem uma cabacinha que, né, é tipo uma abobrinha, então eles cremam e depois tomam no mingau de banana. Vocês podem continuar comendo banana, que não tem problema nenhum. Mas, queridos, naquele dia nós achamos que verdadeiramente nós iríamos morrer, eu, ela e as nossas 2 crianças, porque eles ficaram revoltados. A irmã Aldaci era uma feiticeira das boas. A praga dela matou a criança. Não foi, mas ela morreu por falta de cuidados. E eles chegaram lá em casa e chegavam assim perto da porta. A nossa porta era uma tela. Nós tínhamos uma portinha com tela. Então podia entrar só para proteger dos mosquitos. E eles chegavam até a porta com a arco e flecha na mão e fazendo aquele gesto de nos matar, mas não passavam da porta. E nós ali ajoelhados na sala chorando, e aquilo passou e eles não fizeram nada. Deus é tremendo. Não demorou muito, chegou um índio e me chamou, Chori. Chori é cunhado. Quando a gente é mais ou menos da mesma idade, eles chamam de cunhado. Chori ou de irmão. Chori. Eles não mataram vocês, porque vocês estavam chorando e fazendo assim. Eu falei: mas fazendo assim como? Vocês estavam chorando e fazendo assim. Vocês não deixaram a lágrima cair no chão. Na cultura Yanomami, quando se chora num funeral, na cremação de um morto, eles cremam. Se você não deixar a lágrima cair e passar uma cinza, se vocês verem foto de índio Yanomami, procurar na internet, vocês vão ver. Normalmente eles estão com isso aqui cheio de cinza. É porque quando tem um funeral, eles choram para dizer que amavam aquela pessoa e tinham grande consideração. Eles passam a cinza junto com a lágrima para não deixar a família observar e não ter um inimigo depois. Então Deus usou esse gesto nosso para nos dar a bênção de podermos estar hoje aqui entre os índios guaranis, não sermos mortos, enxugar as lágrimas.
Foi uma experiência dura para nós, amarga. Fala, querida. Só para os irmãos saberem como é importante a oração, como é tremenda a oração. Nesse momento que os índios estavam cercando a nossa casa, tentando entrar, aquela aldeia tinha quase 500 índios, não era só um grupo pequeno não. E eles estavam tentando entrar na nossa casa para nos matar, porque eu era uma boa feiticeira. Eu falei que a criança ia morrer e morreu mesmo. E dias depois, veio uma carta da minha irmã. E essa carta dizia assim: eu quero saber o que aconteceu no dia tal, na hora tal. Ela colocou lá o dia e a hora. Porque naquela hora, o Espírito Santo mandou orar por vocês, porque vocês estavam correndo risco de vida. E eu chamei vários irmãos da igreja. Avisei para todo mundo que eu pudesse, que eu pude, para estar orando naquela hora, porque estava acontecendo alguma coisa muito grave na aldeia e que vocês precisavam de oração. Olha como é tremenda a oração, né? Você tem a disposição de orar, o Espírito Santo te encontra na hora certa. Eu falei, minha irmã, as suas orações, o clamor da igreja naquele momento, lá no Rio de Janeiro, nos socorreu lá no meio da floresta amazônica. Queridos, por isso que eu falei, orar é fundamental, contribuir, orar, se dispor. Deus nos salvou por intermédio da oração de quem? Da igreja. Queridos, é importante orar por missões, pelos projetos missionários. Você que é membro da igreja, procure conhecer os projetos missionários da sua convenção, os projetos missionários que você contribui. Quando você dizima, quando o pastor manda, a igreja manda o dízimo do dízimo, quando você manda a sua oferta, chega lá para nós. Mas está acompanhado, né, das suas orações, que vão poupar nossas vidas nas horas das batalhas e das dificuldades. Aqui uma experiência que eu tive aqui, nós tivemos com o Dia de Guaranis, no batismo de uma das meninas que nós batizamos, filha do cacique. Depois do batismo, nós estávamos conversando ali e ela veio dizer para nós: a maior experiência da minha vida foi ter recebido Jesus como Senhor e Salvador e poder ser batizado. Ela disse assim com tanta alegria, eu estou muito feliz, porque eu sou de Jesus. Imaginem só, queridos. Né? Então, continue orando por nós, para que o nosso ministério, né, continue sendo abençoado. Continue orando pela salvação do povo guarani. Continue orando. Eu quero que orem por uma vida, o irmão Julinho. É um dos que toca lá violão nos nossos vídeos. Ele precisa das orações, irmãos, que eu tenho trabalhado com ele para ele se tornar um líder ali, um pastor ali. Então, os irmãos, olhem para que ele realmente possa ficar firme. Estamos fazendo ali o discipulado e eu já vou começar pedindo a ele que ele faça as lições e ele realmente prosseguir. Ele lê bem na língua dele, então pode ler e pregar na língua dele, para o seu próprio povo. Então, orem por nós, orem pelo pastor Elias, pelo irmão Daci, orem pelos missionários. E para finalizar a minha palavra, eu quero deixar aqui o abraço do pastor Rosiel, do pastor Tiago e dos batistas, para todos vocês. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado por nos ouvir e continue orando para que aquilo que vocês viram ali permaneça acontecendo em todo o nosso estado, não só com os índios, mas com os ciganos agora, que a irmã Márcia e o pastor, eles estiveram lá na aldeia já, com uma igreja nos visitando, e o Laurindo assim, ficou encantado, e aquilo parece que desafiou ele a procurar um trabalho diferente. E aí ele começou com os ciganos. E tem sido uma bênção, e realmente tem sido um desafio novo,
para a nossa convenção. Fica aqui o nosso abraço. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por nos sustentarem e continuarem fazendo missões com o pastor Elias e seu irmão da Silva. Amém, queridos? Amém. Se você quiser adotar um projeto missionário, procure o seu pastor, ele vai dar todas as informações. Pastor, eu quero adotar um missionário, eu quero adotar um projeto missionário. E você realmente vai receber dele toda a orientação para adotar qualquer um dos projetos ou qualquer um dos missionários. Amém? Pastor. Meu pastor amado, o pastor Zé abriu aqui a campanha para a gente. O pastor Laurindo também já veio. Não falei que o seu presente estava guardado? Aí. Deus abençoe, receba com muito carinho. Obrigado. Obrigado, queridos, pelo presente. Deus abençoe vocês. Não fica curioso não, o negócio está bonito. Está bem recheado aí. Obrigado, tá? Foi um prazer conhecê-lo de perto. A gente já se viu alguma vez, mas o senhor não lembra. Mas tudo bem, tudo bem. Agora eu vou gravar o bigode e o senhor vai lembrar de mim também. Tem um detalhe. Às vezes eu estou num supermercado por aí, alguém chega e me dá um abraço. Ô, pastor Elias, tudo bem? Como é que está o senhor? Aí eu fico, eu sou bom de memória. Eu costumo não lembrar muito o nome, mas eu sei, às vezes eu falo até de onde é, fisionomia. Aí eu jogo aquela de malandro, né? Meu irmão é de onde? Vem para a igreja, meu irmão. Seu igreja, eu te conheço, né? Coisa boa. Mas ele não deu esse tempo ainda não, né? Mas é claro, querido, é muita gente que nos conhece, né? E o pastor vai lembrar de todos vocês depois, vai ser difícil. Mas você pode me abraçar, né? Me dá um abraço ali e diz, olha, eu sou daquela igreja que o senhor teve aí naquele domingo e tal. E vai ser mesmo. Obrigado. Amém, pastor, obrigado. Eu já digo assim, e o pastor lá, como é que vai a igreja? Aí a pessoa fala, vai bem, não sei o que, eu vou jogando os vídeos até ela dizer de que é. Valeu, obrigado, Deus abençoe. Bem, meus irmãos, nós estamos finalizando este culto. É aquele tipo de culto, né, Cláudio, que é difícil de finalizar. É tão gostoso estar na presença do Senhor, né, irmãos? É tão bom. Eu ficaria aqui a noite toda, né, ouvindo essas maravilhas, adorando o Senhor, estando nesse momento com vocês. Fico esperando, correndo os dias de chegar no domingo para poder estar aqui, pregando, ensinando, compartilhando com vocês. Hoje de manhã, nós estivemos aqui na Escola Bíblica Dominical, foi uma bênção. Da classe dos adultos a das crianças. Você não veio? Então vem domingo que vem. Nós estamos na lição 29 e você vai se alegrar aí conosco. Bem, para finalizar, alguém me perguntou ali sobre só para fechar esse assunto, o negócio do retiro, eu não falei. Vai ser em maio, tá bom? Vai ser em maio, exatamente no mesmo final de semana, ali com a data igual, acho que é de 15 a 17. E aí a gente vai ter até lá para poder fracionar aí a nossa verba. Mas como eu disse de novo, na semana que vem a gente toca nesse assunto. Hoje eu quero que vocês fiquem aí na cabeça com obedecer, orar e contribuir com a obra missionária. Que Deus em Cristo te abençoe profunda e poderosamente. Meu pastor, irmã Aldaci, eu ia falar Aldaci, muito obrigado. Sejam bem-vindos e a gente vai poder chamar vocês aqui de novo, para vocês matarem a saudade da gente e a gente matar a saudade de vocês, tá bom? Guto, meu missionário, por favor, leve eles ali na porta que eu já vou lá receber vocês junto com eles. Eu queria dar aqui o aviso logo que a minha querida aqui me pediu. Esqueci, já ia esquecendo. No último sábado deste mês, nós temos um trabalho missionário para realizar. Nós vamos lá na... tá aqui, é isso que você queria me mostrar? Não, essa é a agenda aqui do mês. Essa é a agenda da semana, eu já vou falar. Olha só, no último final de semana, quer fazer um trabalho missionário comigo? Quer ir? Quer ir? Se você quiser ir, pastor, eu quero, bota meu nome lá. Vai sair uma Topic aqui. Encheu a Topic, a gente vai de carro. O Claudinho tem carro, pode levar a gente. Ele tem carro, eu tenho carro. Alex tem carro.
Alex tem um bocado, né? Pode pedir lá os outros. Todo mundo que tem carro aqui pode ir, a gente leva vocês. Nós vamos realizar um culto missionário lá na... Vocês lembram que a gente foi no batismo da irmã Elite e do Cleidson, lá naquelas bandas lá da região 5? É depois dali. Como é o nome lá? Corre do 7. Então, é pertinho, dá pra gente ir. Nós vamos combinar, vamos sair daqui 5 horas da porta da igreja, não é isso? Nós vamos sair 5 porque o culto começa às 7 lá. Nossa igreja vai ficar responsável em fazer o louvor e o pastor de pregar. E nós já vamos encontrar algumas pessoas lá, vai ser um momento maravilhoso. A gente vai e volta no mesmo dia, Jonas, que é perto. Então a gente já vai respirar a missão aí. Então, se você quiser participar desse trabalho missionário aí, no dia 27, é o último sábado deste mês, 5 horas aqui da porta da igreja a gente vai. E eu vou reforçar. E aqui está a agenda da semana. Segunda-feira, nós temos aula de teclado e aula de violão, 7h30 e 8h30. Na terça temos os embaixadores e as mensageiras, 19 horas. Na quarta temos nosso culto de oração. De manhã, você que gosta de acordar cedo aí, fica em casa lá, pode vir para o nosso Amanhecer com Deus, que acontece às 6 da manhã. E vamos ter um encontro com os jovens. Aí, Davi, você pode vir para esse encontro. Dia de quinta, 8 horas. De manhã temos nosso CBD, 9 horas, dá para vocês dormir até umas 8h30 e depois vir. E de noite, nosso culto, como está acontecendo aqui. Amém? Fechou? Ah, sim, junto com esse encontro dos jovens, tem também o do lar. Aí, pastor, como é que eu faço para ter um culto desse na minha casa? É só você procurar o irmão ali, ó, Arilto. Fala, Arilto, como é que é? É toda quinta-feira, 1 hora, de 7 às 8. Não é isso? Deu 8 horas em ponto, a gente ora, finaliza e vai embora. É um culto voltado para a adoração através do cantor cristão, tem uma palavra devocional, 1 hora de culto, a gente não fica pesado com os irmãos, nem é obrigado a fazer nada, fazer café, bolo, mingau, nada disso. Se você quiser, a gente te ajuda a comer lá, mas não é obrigado, tá bom? Ah, não tem aquele intervalo ali de 7h30 para 8h30. Ok, é ali, depois muda ali. As aulas é 7h30, em diante acontece todas as aulas. Tá bom? Mais algum aviso? Pronto, então vá para casa com o contribuir, orar e obedecer. Coração silencioso, o culto vai estar encerrado. Pega na mão do seu irmão e do seu lado aí. Pega na mão dele. Pode ser de olho fechado mesmo. Levanta ele assim com carinho. Levanta ele. Fica em pé com ele. Fica em pé. Isso. Olha no meio do olho dele e fala assim, ó. Foi um prazer estar aqui com você nessa noite. Diga pro outro que está do seu lado aí atrás, ó. É um visitante que está aí junto de você? Dá um abração no visitante aí, vá. Cadê o pessoal do louvor para finalizarmos cantando aqui? Venha. Olha para trás de você, ó. Tem um visitante aí, ó. Olha pro seu lado. Isso. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Mãozinha no coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus e a igreja cela com...